Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje, dia 5 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou de Figueiredo e nós já estamos aqui para debater os principais assuntos do dia para a Prudente Região. A gente começa hoje com o comentário do Adolfo Padilha, o seu destaque. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia, Jesse, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Hoje eu vou dar um destaque que chama muita atenção. Realmente, as ações do governo federal com os programas de benefício emergencial para tentar segurar as vagas de empregos já possibilitaram mais de 15 milhões de acerto entre patrões e empregados. Realmente está dando muito certo. Isso impede que nós poderíamos ter mais 10 milhões de desempregados. Enquanto isso, a Latam, que hoje nós vamos falar das companhias aéreas que voltaram, propôs um acordo para reduzir salários e alguns benefícios para assegurar o emprego de 2.700 funcionários. Adivinha? O sindicato não aceitou e hoje nós temos 2.700 famílias recebendo 0% de 0% de salário. Todos demitidos. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes, Jesse, Padilha e ouvintes da Jovem Pan. Olha, a indústria brasileira cresce em junho, mas não recupera o rombo da pandemia. É a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia registrado uma expansão de 8,2% no mês de maio, e esses dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Uma boa notícia. A produção industrial brasileira voltou a esboçar uma retomada no mês de junho, com uma alta de 8,9%. Porém, o setor ainda está longe dos 26,6% perdidos em meio à pandemia. A retomada gradual das atividades, principalmente no segmento automobilístico, em meio à pandemia da Covid-19, já havia feito a produção industrial do Brasil iniciar a recuperação em maio, com um crescimento de 8,2% em relação a abril. Os dois últimos meses juntos recuperaram parte das perdas na pandemia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Jesse. Bom dia, seu destaque, Fernando. Bom dia, Eudes, Adilson, Padilha, todos os nossos ouvintes aqui da rádio. O meu destaque vai para uma importante votação que vai acontecer amanhã no Senado. Até que, enfim, os senadores irão votar ali uma medida para evitar aqueles juros exorbitantes que são cobrados pelo cartão de crédito. Eu acho que nós devemos ter responsabilidade quando tomamos crédito, e o governo também tem que municiar e limitar as ações das empresas de cartões. Afinal de contas, elas também precisam ter um pouco de limite e não cobrar aqueles valores de juros estratosféricos que eles cobram. Uma pequena correção, a respeito da matéria que eu dei ontem, foram 621 municípios do estado de São Paulo, dos 645 municípios, que adotaram o currículo paulista para evitar despesas extras. O resto foram tentar inventar a roda, da qual o Presidente Prudente, infelizmente, é a única cidade da nossa região. Ok. Olha, a cidade de Presidente Prudente voltou a registrar novas mortes provocadas pelo coronavírus e agora chega à triste marca de 51 óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, 396 pessoas seguem com o vírus ativo, ou seja, com poder de transmissão. E de acordo com o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal, foram mais 3 vítimas fatais. Uma delas, uma senhora de 78 anos, faleceu na terça-feira. Ela havia recebido o resultado positivo da doença na última sexta-feira. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Adolfo, seu comentário. Triste, né? Ontem também a gente teve a perda de uma mãe e de uma filha, uma mulher acho que de 63 anos e sua filha de 39. Então, infelizmente, vai acontecer. Infelizmente, a gente só tem que lamentar pelas perdas para as famílias, nossos sentimentos, e continuar os cuidados, né? Retomar a vida ao normal, mas com os cuidados. Eu estava lendo uma coisa muito interessante, meio a nível global no Brasil, sobre as mortes, da diferença de registro de mortes no cartório pelo Covid e da diferença pelo Covid. Chega a dar e é questionado esse valor, esse número de mortes que falam que está acontecendo por dia no Brasil, apesar de a tendência estar diminuindo. Chega a dar uma diferença no mesmo período entre 400 e 500 pessoas e óbitos registrados no cartório. Coincidentemente, se você fizer um estudo, se você pega o número de mortes de outras doenças, por exemplo, pneumonia, no mesmo período no ano passado morreram 90 mil pessoas de pneumonia. Esse ano
magicamente 30 mil pessoas não morreram de pneumonia. Teve uma diminuição de 30 mil mortes de pneumonia. O que eles estão concluindo com isso? Que esse volume, não é que o volume de pneumonia diminuiu, é que as pessoas que tinham pneumonia e na média da morte delas morre porque teve o vírus do Covid, eles estão colocando como morte do Covid. Então, talvez esteja aí a diferença, porque em outras doenças, o número de óbitos diminuiu, assim, de 20% a 30%. Então, está aí um pouco da explicação de como esses números ficam grandes, porque às vezes eles são feitos com interesses até de levar o pânico, que a gente ainda, um dia nós vamos entender, porque tanta gente insiste em alimentar o pânico e esconder a esperança. Fernando Gessi, o seu comentário. Um complemento rápido aí ao que o Padilha disse. Pelo menos uma coisa parece que a medicina mundial está entendendo. Realmente, os países aí que tiveram um controle maior com relação à pandemia está ligado diretamente à quantidade de testes efetuados. Por exemplo, a Alemanha vem testando 500 mil pessoas por semana. O Chile, que fica aqui do lado, testa 4 vezes mais que o Brasil e tem 10 vezes menos mortes. A Eslováquia também tem 28 mortos apenas e testa 3 vezes mais que o Brasil. Então, essa estratégia aí dos testes, realmente, o que vem decorrente disso, junto com isso, que é o rastreamento, o monitoramento e o isolamento dessas pessoas testadas positivas, é o que parece estar dando muito certo. Por isso que esses países lá fora, como a Alemanha e outros, estão reabrindo de uma maneira até mais efetiva do que o Brasil. Então, isso aí é um dado já técnico, tá? É um dado científico, não tem contestação. Então, por isso que nós precisamos aí realmente começarmos a ter um planejamento. Infelizmente, a estratégia foi dada para os estados e municípios e a conta foi dada para a União. Vamos ver aonde isso vai parar. Ok. Esta semana, em Presidente Prudente, a empresa Azul Linhas Aéreas pousou no aeroporto estadual Ademar de Barros na noite de segunda-feira. Após mais de 4 meses sem voos, a retomada foi comemorada com direito a novo batismo da aeronave. Os prudentinos contam com 2 voos diários que partem e chegam de Campinas, exceto nos finais de semana. Boa notícia, não é, Adilson Brevileri? Eu acho uma excelente notícia, né? Porque, como o Padilha sempre fala com relação à esperança, isso é um sinal nítido, claro, de que há esperança, né? A vida vai voltar ao normal, nós vamos retomar todas as nossas responsabilidades, o mundo vai começar a girar novamente, as coisas voltarão a acontecer. Esse voo da Azul, que teve até inclusive o batismo, que é jogar com os carros do Corpo de Bombeiro do aeroporto água sobre o avião, é uma forma comemorativa na aviação e um motivo de festa, né? Porque, afinal de contas, as pessoas que têm negócios em outras cidades, que fazem conexão através de São Paulo para outros destinos, começaram, então, a retomar os seus próprios negócios, começaram a tomar a sua vida empresarial no ritmo que todo mundo espera que volte a acontecer, né? E a Azul saiu na frente e nós temos a expectativa que ainda neste mês a Gol também entre em funcionamento, trazendo já voos diários de Presidente Prudente para outros destinos, como São Paulo e outras cidades do Brasil. Uma coisa muito importante para todos nós aqui de Presidente Prudente e também de todas as cidades da região que utilizam o aeroporto de Presidente Prudente. Ok, olha, com apenas 1/4 atingido dos 10 milhões projetados, a Prefeitura de Presidente Prudente teve que recorrer à Câmara Municipal para esticar o tempo de validade do programa Pague Já, que oferece descontos para a regularização de dívidas. O projeto foi aprovado em sessão ordinária nesta semana. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu não entendo, parece que essa turma algumas pessoas na prefeitura tem um apagão, né, Adilson e Jéssica? Porque nós dissemos aqui no dia, lembra disso? Que o período era curto. Todo mundo preocupado com o vírus, todo mundo preocupado com a pneumonia, todo mundo preocupado com dinheiro, todo mundo preocupado com tudo. E a prefeitura lança um projeto legal, interessante, mas com 30 dias de prazo. E vou dizer mais, vai pedir outro alongamento de prazo. Então, por que já não pede até outubro? A crise está aí, a crise é justificativa para isso. A crise é motivo para isso. A crise
do lado todo ruim da crise, ela tem um lado positivo. As ações governamentais têm um propósito real que está todo mundo sentindo, que é a crise, que é o problema do vírus, que afetou todos nós em todos os sentidos. Sendo assim, por que não fez a proposta do Pague Já para até 31 de outubro? Até outubro, até final de outubro. Porque vai fazer até final de agosto, vai alongar de novo, vai levar de novo para mais longe. Então, quer dizer, é complicado, as pessoas precisam prestar mais atenção. Mais uma vez, joga a bola para os vereadores colocam na marca do pênalti e marca o gol sem goleiro. Fernando Gessi. Nós batemos nessa tecla aqui já fazem, acho que 2 ou 3 meses atrás que nós comentamos sobre isso. Eu acho que não deve ter prazo. Esse negócio deve ir até dezembro. Afinal de contas, é quando se encerra o ano fiscal. E aí as coisas, pelo menos, para dar uma ajuda às pessoas. E os números são refletidos, né? Tudo que nós falamos aqui. De 10 milhões de reais esperados, apenas 1/4 dos valores foram pagos. Isso aí reflete a total falta vamos dizer assim, de recursos da sociedade. Afinal de contas, Presidente Prudente é uma cidade que vive de comércio, vive de serviços. Isso aí foi totalmente afetado pelo problema da pandemia. Agora, restringir, colocar que tantos por cento de juros até tal mês, tantos por cento... Gente, o importante é o que nós estamos fazendo hoje, que é o quê? Sobreviver. Nós lutamos hoje para colocar comida na mesa. Eu acho que a prefeitura também deve lutar para colocar recursos no caixa e não ficar colocando empecilhos ou coisas que não vão mudar nada. Não vão absolutamente mudar nada. Então, deixe isso aí, coloca esse negócio até dezembro logo, e quem pagar, que consiga aí, vamos dizer assim, colocar sua casa em dia e ajudar os cofres da prefeitura. Afinal de contas, nós temos aqui 4.500 funcionários públicos que precisam ser pagos. Nós temos políticas públicas que precisam ser continuadas. Agora, infelizmente, é isso aí. Nós precisamos pensar um pouquinho melhor nas ações. Para isso, reforço novamente aqui, vamos colocar gente boa, porque desse jeito, da maneira que está, ano que vem vai ficar impossível gerir uma prefeitura como a nossa aqui em Presidente Prudente. Adilson Brevilhelli, vamos reforçar o coro do Eu Te Disse? Não, eu acho o seguinte, eu tento me colocar na situação do secretário de Finanças, do pessoal que tem que ter a responsabilidade de arrumar o dinheiro para poder cumprir as obrigações da prefeitura, imaginando também a própria situação e a preocupação do prefeito e, mais ainda, né, a situação dos próprios funcionários públicos municipais que tem aí esse fantasma de será que o nosso salário vai ser cortado, será que vai faltar parte do nosso salário ou será que a gente vai ficar sem receber? Essa é uma preocupação triste, né? Uma preocupação que certamente tem tirado aí o sono de boa parte da administração pública, né? Principalmente do secretário de Finanças e também do nosso prefeito. Infelizmente, não é uma situação só da Prefeitura de Presidente Prudente, é uma situação geral, uma situação praticamente de todas as prefeituras e também de todas as empresas. Nós estamos passando uma situação muito atípica, jamais vista e vivida na história na nossa nova sociedade, na nossa vida moderna, né? Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. E começaram as ações para colocar Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, na corrida eleitoral para 2022. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 2 votos a 1, que a delação
do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste caso, o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht. Tudo isso porque, na época, o juiz Sérgio Moro teria sido imparcial no seu julgamento. Nós vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, eu continuo, eu entrei no discurso do nosso companheiro de Jovem Pan, Augusto Nunes, sabe, Eudes? Até quando nós vamos continuar calados? Até quando a sociedade como um todo, dos homens de bem, mulheres de bem, não vamos continuar vendo o STF, que tem uma obrigação única, que é cuidar de todos os nossos direitos, e só apenas avaliar se eles estão sendo respeitados ou não. E hoje nós vemos um STF legislando. Você vê o que ele fez lá no Rio de Janeiro, impediu a continuidade do processo de impeachment do governador. Você vê o que eles estão fazendo com a fake news, uma perseguição horrível, determinada, focada em apenas um grupo, ou melhor, em uma torcida, como se os pecadores estivessem apenas de um lado. E quando você vai avaliar, você vê que nada mais fizeram do que só expor a sua opinião sobre o quê? As atitudes dos membros do STF, que, diga-se de passagem, não me representa, como não representa 60% dos brasileiros, segundo a última pesquisa de avaliação do STF. E a gente vê o quê? A gente vê todo um establishment, todo um sistema corrupto trabalhando em conjunto, cada um fazendo a sua parte, cada um usando os seus mecanismos e os seus membros em determinados setores desse aparelhamento do governo, da estrutura democrática que nós temos no nosso país, e cada um agindo com foco só, que é interromper um governo eleito democraticamente, ou criar uma figura nova, ou alimentar algumas narrativas que façam com que ele fique impossibilitado para 2022. E isso é muito ruim para a democracia. Eu sempre digo aqui o seguinte: nós nunca fizemos movimento para fechar o STF. Nós fizemos movimento para que o STF se coloque no lugar dele. E se assim não for feito, que seja então, no procedimento legal, trocado seus ministros através de um impeachment. E o impeachment tem que ser convocado pelo Senado. E o Senado, 40% dos seus componentes têm problemas com o STF. Ou seja, está tudo errado. Como é que nós vamos conseguir mudar esse país? Né? Agora eles estão aproveitando, tiraram a delação do Palocci de um processo do Lula, que é um horror isso, e estão já preparando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Quando você coloca um juiz sob suspeição, o próximo ato é anular tudo o que ele fez. Isso está claro, é evidente. Então é muito perigoso. E eu continuo dizendo, até quando? Será que a população não vai sair às ruas como a gente saiu para pedir o impeachment da Dilma? Será que a população não vai continuar calada? Será que os seguidores dos berrantes virtuais vão continuar com mimimi nas redes sociais? Que os filhos do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala palavrão, que o Bolsonaro é grosso, a cloroquina, a xixiquina, enfim. E ninguém vai entrar nisso? Será que vocês não vão prestar atenção que os brasileiros sejam os brasileiros de esquerda, de direita, de centro, os brasileiros do bem? Se não prestarem atenção no que está acontecendo nesse país, o passado vai voltar. E se o passado voltar, muitos direitos da gente vão ser cerceados. Vamos ficar atento com isso aí. Fernando Jesse, o que você achou dessa notícia aí? Eu já venho comentando aqui, inclusive comentei ontem do círculo de horrores que nós estamos vivendo aqui na nossa política brasileira, principalmente quando ela tange ou esbarra a questões ligadas ao Congresso ou ao STF. Essas medidas tomadas ali por alguns ministros, elas beiram ali um verdadeiro horror jurídico. Nós não temos condição nenhuma de vivermos em um país onde a segurança jurídica é tomada por, eu acho que ele foi constrangido, conforme foram as palavras do Lewandowski. Eu vou retirar a ação do Palocci porque eu achei que, na época, o juiz Sérgio Moro, por liberar tais informações, constrangiu o ex-presidente Lula. Agora eu vou te perguntar aqui uma coisa a vocês. Desde quando nós vamos ficar aqui perdendo nosso tempo, que nós sempre falamos aqui a respeito de foco, com constrangimento de um cara que roubou
extorquiu, ele municiou, aparelhou, sistematizou a corrupção nesse país. Entenderam? Desviou bilhões de reais para suas práticas criminosas de sustentarem partidos ali com relação aos seus apoios. Até quando isso é constrangimento? Constrangimento é o que vocês do STF estão fazendo com a sociedade brasileira. Vocês sim estão nos constrangendo. Esse tipo de atitude arbitrária, totalmente indecente, antirrepublicana, antidemocrática, isso sim é uma ditadura. O que vocês estão fazendo aqui no Brasil é sim uma ditadura, porque vocês nos impõem verdadeiros absurdos goela abaixo e nós, pobres mortais, temos que adotar e temos que seguir essas coisas que vocês dizem. Agora, uma coisa é vocês quererem, tentarem colocar isso. A sociedade brasileira ela já se levantou com relação a alguns absurdos que vocês já cometeram no passado, principalmente esses governos do PT, e eu estou aqui dizendo, tanto eu, Padilha, Adilson, até o Eudes também, acredito que vai nessa mesma linha, nós precisamos ter efetividade no nosso Senado, nós precisamos ter efetividade no nosso Congresso, e não ficarmos aqui defendendo ou perdendo nosso tempo se o livro daquele irresponsável tem que ser queimado ou não, se tem que fazer isso ou aquilo. Nós temos sim que ter efetividade, foco. O nosso foco hoje é resolvermos os problemas do país. Em lugar de bandido, é na cadeia. Tem que apodrecer lá dentro. Esse negócio de prisão em segunda instância, prisão não sei o que lá, vamos acabar com isso aí. Agora, infelizmente, retirar essa ação do Palocci, que são atos concretos, são dados de altíssima relevância de um processo, porque ele achou que constrangiu o Lula. Olha, me desculpa, mas o senhor nunca deveria estar ocupando uma cadeira dessa. Não só o senhor, mas como vários outros também. Hoje, o nosso STF representa uma verdadeira vergonha para esse país. Adilson Brevileri, a sua opinião. Eu acredito que os nossos ouvintes, assim como todos, ficam questionando até quando nós teremos que suportar esse tipo de constrangimento, esse tipo de coisa que acontece por poucos, que se ainda fossem pessoas capacitadas, se fossem pessoas preparadas, que tivessem uma vida e prestaram um concurso, que exerceram a função de juiz, que trilharam um caminho em situações de experiências que pudessem o levar com um notório saber jurídico para o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Brasileira, nós teríamos em si pessoas que tivessem decisões que fossem orgulho para nós, decisões que honrassem a justiça. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo a cada dia um cenário de ficção dominado por 11 elementos que não têm capacidade nem para gerir sabe lá o quê. Agora, isso que o Jesse fala, que a gente percebe que realmente não é só uma repúdia do Jesse, do Padilha, do Eudes, é de todos nós, todos os brasileiros que pagamos nossos impostos, que lutamos dia após dia para poder colocar comida na mesa, para honrar os nossos impostos, para poder continuar vivendo e temos um mínimo de esperança para o futuro. Esse pessoal está acabando com isso. E uma outra coisa, o Lula, ele está com os direitos políticos dele caçado, ele não pode ser candidato, mas do jeito que a coisa acontece nesse país aí, daqui a pouco ele é candidato. A gente não pode duvidar de mais nada. Agora, até quando nós vamos suportar isso? O Padilha defende, nós vamos às ruas, nós temos que levantar a bandeira, nós temos que acabar com esse Supremo Tribunal Federal, constituir um Supremo Tribunal Federal digno da justiça brasileira. É isso aí. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra. Toffoli atendeu a pedidos da defesa do senador durante o recesso judiciário quando atuou em regime de plantão. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha.
É, isso aí só que a gente vê, é só isso que a gente vê, né? O STF sempre facilitando, veja bem, para os corruptos, para aqueles que podem bancar e pagar bancadas de advogados milionários. Você não vê advogado, essas bancadas recorrendo aos direitos do consumidor no STF, né? Aos direitos de plano de saúde, a um benefício melhor para os trabalhadores que se dedicaram sua vida inteira. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para pagar esses caras. E é um ciclo, né? A OAB ela não permite que o advogado declare de onde vêm os honorários dele. Nos Estados Unidos já é diferente. E, normalmente, você pega esses advogados que defendem esses tubarões da política que estão envolvidos em corrupção, eles são pagos com o dinheiro da corrupção. É o dinheiro nosso da corrupção, mantendo, defendendo e sustentando eles. Olha que absurdo. Hein, Jéssica? É a nossa grana que mantém os caras, que sustenta os caras, e quando eles são pegos, que defende os caras. Né? E era simples resolver isso aí. A hora que nós tivermos gente realmente valorosa, que tenha coragem de enfrentar e mudar esses regramentos, porque só o fato de você identificar da onde vêm os honorários, principalmente, não precisaria ser em todos os casos, não, mas nos casos de colarinho branco, seria obrigação justificar da onde está saindo a grana que está pagando esses honorários, qual é o escritório que está defendendo esses caras, porque normalmente são escritórios ligados à esposa do ministro, à esposa de um procurador e assim por diante. E são essas decisões, é o STF proibindo de subir na favela para as ações policiais, enquanto isso os traficantes estão acumulando armas, drogas, e aquelas famílias estão submetidas à ordem deles em cima do morro. Enfim, é o STF impedindo investigações. É o Brasil que, é o que eu falo aqui, é o Brasil que um dia nós temos que mudar. Fernando Gessi. A impressão que eu tenho nesse país é que a nossa alta corte ela foi criada e montada para ajudar realmente a quem não presta nesse país, a quem depõe contra todos os valores cívicos, éticos, morais, patriotismo e por aí vão. É impressionante como nós batemos aqui quase todos os dias em ações referentes a esses 11 ministros, que, em virtude de alguns, por exemplo, que nem agora o senhor Dias Toffoli, olha a quantidade de determinações que ele fez de maneira arbitrária, monocrática ali. Ele poderia ter empurrado isso um pouquinho mais para frente para que o pleno pudesse decidir. Aí sim nós teríamos aí pelo menos um constrangimento a nível nacional de todos os ministros. E todas as decisões que ele tomou estão sendo revogadas. Algumas delas, né, por exemplo, nós comentamos aqui do ministro Fachin, é o que eu chamo aí, algumas pessoas eu tenho esse hábito de falar que ele parece biruta de aeroporto, né? Tem hora que não sabe para que lado que vai. Algumas coisas, às vezes acerta, outras vezes erra, mas a decisão dele impedir ontem com relação à abertura de todos os dados da PGE, do Ministério Público Federal de Curitiba, foi dado pelo Toffoli. Essa decisão de proteger ali o nosso querido José Serra foi do Toffoli. Então, o que acontece? É reincidente. É reincidente. O mundo inteiro vê isso. E isso aí é péssimo para o nosso país. Imagine, o que interessa para um país? O que interessa para um país é a economia. É que a economia seja pujante, que todas as pessoas saiam ali, tenham condições de terem ali o seu mínimo, o seu básico. E aí o que acontece? Nós vamos vendo as empresas indo embora daqui, não querem vir para cá. Por quê? Quem que vai querer ir para um país que fica protegendo quem não presta? Por quê? Isso chama-se insegurança jurídica, reflete na nossa economia constantemente. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade, é a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. Vamos lá para mais uma pancada na muleira da população brasileira. Olha, a Corregedoria do Ministério Público Federal abriu sindicância para apurar se houve irregularidades na distribuição de investigações dentro da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo.
A Corregedoria quer saber se foram respeitados os critérios para designar o chefe de cada investigação. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. É a roda gigante da impunidade nesse país, né? E ela tem forças extraordinárias em cada cadeirinha que ela possui. É o fim da picada, é o que a gente está sempre falando aqui. O crime tem que ser punido. O crime tem que ser achar o autor e fazer com que ele cumpra a pena, que ele seja penitenciado por isso. E aqui no Brasil, o crime, a gente fica tentando lutar para que o criminoso não seja punido, para que o criminoso saia impune, que ele continue fazendo as suas ações, que ele continue fazendo as suas estripulias nesse Brasil afora. O que o Jesse falou, o cenário, a foto que nós mostramos para o mundo inteiro é uma foto de pouca vergonha, de falta de caráter, de falta de tudo nesse país. Onde já se viu uma coisa que está dando certo, lavando o país, passando o país a limpo, acabando com a corrupção, acabando com esses vícios sistêmicos dessa classe política que só vivia em função de arrancar dinheiro da população, de desviar dinheiro de saúde, da educação, de onde quer que seja importante para a nossa população, para a nossa sociedade, em detrimento próprio de enriquecimento ilícito. Aí os caras ficam querendo achar agora picuinha para poder inibir uma ação, para diminuir uma impunidade a um outro cara que está sendo condenado, que está sendo julgado, por conta dessas porcarias que acontecem cada dia. É uma porcaria atrás da outra. É inacreditável o que nós vivemos nesse país. Até quando nós vamos viver desse jeito? Adolfo Padilha, é impressão minha ou parece que estão tentando intimidar aí todo o pessoal da Lava Jato? Olha, eu não vejo nem por esse lado de intimidação, mas eu concordo na linha do Adilson. Presta atenção, se a gente for sair agora e cometer um crime, nós, cidadãos comuns, caímos na primeira viatura ali já, vamos para a delegacia, apanhamos, somos algemados e até sair da cadeia vai dar um trabalho danado para a família toda e para os amigos. Parece que para esses caras grandes, ser criminoso é o que o Jesse falou, parece que o sistema foi criado para blindar eles, né? Parece que o sistema foi... Que dificuldade que eles criam para que realmente as pessoas, como os procuradores, a maioria deles envolvidos aí na Operação Lava Jato, fazem e fizeram um grande trabalho, como eles criam dificuldade para esse pessoal prender os bandidos que nos roubam, né? Como eles criam dificuldade. Eu acho que tem que ter corregedoria, eu acho que realmente tem que avaliar tudo. Aliás, é um padrão que tem que seguir, mas a gente percebe que o sistema ele é muito pesado, o sistema pressiona demais aqueles que querem trabalhar de forma correta. E bandido tem que ser preso, bandido bom é bandido na cadeia, não vou nem dizer que bandido bom é bandido morto, como cristão não poderia dizer isso, mas bandido tem que ir para a cadeia tem que prender bandido. A gente vê pessoas que roubaram 1 litro de leite no supermercado, tempos atrás a ministra Rosa Weber não permitiu a liberação da senhora que roubou 1 litro de leite, um pacotinho de bolacha, e na contramão disso tudo, a gente vê o mesmo STF, o mesmo sistema judiciário proibindo, pedindo para liberar traficante, pedindo para liberar preso por causa do Covid, enfim. É uma loucura, hein, cara? É uma loucura, realmente. Os brasileiros têm que ter muita perseverança e a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando. Que mesmo lutando já está difícil. Fernando Jesse, como é que você vê essa situação aí? É realmente complicado, né? Afinal de contas, a Lava Jato começou mês passado, então nós temos que realmente investigar aí se as distribuições com relação aos inquéritos foram feitas de maneira correta. Então, ela é recente, ela não tem nem 6 anos. E agora que nós vamos levantar esse tipo de coisa, agora o que nós precisamos levantar é o seguinte, eu vou fazer aqui uma colocação com relação à quantidade de operações feitas no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ó, eu estou aqui do meu lado, ó, Curitiba, 119 denúncias apresentadas, ao todo 70 operações. Rio de Janeiro, 56 denúncias apresentadas, total de operações 39. E o estado de São Paulo, 9 denúncias apresentadas e 6 operações, no maior estado da nação, onde quase toda a grana saiu daqui. Olha, vocês deveriam investigar mesmo, mas não era a distribuição dos inquéritos feitos ali pelo Ministério Público Estadual, Federal,
do Estado de São Paulo e também pela Polícia Federal. Vocês deveriam questionar a efetividade. Foi um rodo em vocês aqui no Estado de São Paulo, porque nós dependemos aqui do Ministério Público Federal de Curitiba e do Ministério Público Federal de São Paulo e, por incrível que pareça, do Rio de Janeiro, em detrimento do Estado de São Paulo, que muito pouco fez. Então, eu acho que a linha de raciocínio de vocês é totalmente equivocada. Vocês deveriam ir para a questão da efetividade, porque grande parte das empresas todas que ordenaram e orquestraram toda essa roubalheira, elas eram aqui do Estado de São Paulo, elas não eram do Paraná. Então, o eixo aqui, o eixo criminoso do Brasil com relação à corrupção, sempre foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esse triângulo aí, onde tem o Triângulo Mineiro, aqui nós temos o Triângulo da Roubalheira. Infelizmente, mais uma vez, a PGR aí, através de, não sei qual foi a pessoa que pediu isso, mas deveria tomar um pouquinho mais de responsabilidade e cuidar do que realmente interessa para esse país. Parece que a PGR começou a querer fazer algumas coisas que a sociedade não está gostando. Vocês podem mexer com todo mundo. Agora, mexer com o Lava Jato nesse país, até o juiz Sérgio Moro pode ser questionado com relação às atitudes que ele teve agora de tempos para cá. Agora, questionar as atitudes do juiz lá para trás, com relação a tudo isso, que o grande interesse é justamente esse, para dar a suspeição de tudo que ele fez até hoje, então vamos colocar tudo quanto é pilantra e bandido na rua, porque vale a pena roubar, e principalmente se for dinheiro público. E o Brasil continua na situação que está e ninguém faz absolutamente nada, principalmente o nosso Congresso. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Fernando Gessi, Adilson Brevileri, Adolfo Padilha, os nossos comentaristas. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Até lá, grande abraço para todo mundo, valeu. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje dia 5 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência. Eu sou Eudes Figueiredo e nós já estamos aqui para debater os principais assuntos do dia para Prudente Região. A gente começa hoje com o comentário do Adolfo Padilha, o seu destaque. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia, Gessi, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Hoje eu vou dar um destaque que chama muita atenção. Realmente, as ações do governo federal com os programas de benefício emergencial para tentar segurar as vagas de empregos já possibilitaram mais de 15 milhões de acerto entre patrões e empregados. Realmente está dando muito certo. Isso impede que nós poderíamos ter mais 10 milhões de desempregados. Enquanto isso, a Latam, que hoje nós vamos falar das companhias aéreas que voltaram, propôs um acordo para reduzir salários e alguns benefícios para assegurar o emprego de 2.700 funcionários. Adivinha? O sindicato não aceitou e hoje nós temos 2.700 famílias recebendo 0% de salário. Todos demitidos. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Brevileri. Bom dia, Adilson. Bom dia, Eudes, Gessi, Padilha e ouvintes da Jovem Pan. Olha, a indústria brasileira cresce em junho, mas não recupera o rombo da pandemia. É a segunda alta consecutiva do indicador, que já havia registrado uma expansão de 8,2% no mês de maio, e esses dados foram divulgados ontem pelo IBGE. Uma boa notícia. A produção industrial brasileira voltou a esboçar uma retomada no mês de junho, com uma alta de 8,9%. Porém, o setor ainda está longe dos 26,6% perdidos em meio à pandemia. A retomada gradual das atividades, principalmente no segmento automobilístico, em meio à pandemia da Covid-19, já havia feito a produção industrial do Brasil iniciar a recuperação em maio, com um crescimento de 8,2% em relação a abril. Os dois últimos meses juntos recuperaram parte das perdas da pandemia, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Muito bem, vamos lá para o destaque do Fernando Gessi. Bom dia, seu destaque, Fernando. Bom dia, Eudes, Adilson Padilha, todos os nossos ouvintes aqui da rádio. O meu destaque vai para uma importante votação que vai acontecer amanhã no Senado. Até que, enfim, os senadores irão votar ali uma medida para evitar aqueles juros exorbitantes que são cobrados pelo cartão de crédito. Eu acho que nós devemos ter responsabilidade quando tomamos crédito e o governo tem que municiar e limitar as ações das empresas de cartões. Afinal de contas, elas também precisam ter um pouco de limite e não cobrar aqueles valores de juros estratosféricos que eles cobram. Uma pequena correção,
foram a respeito da matéria que eu dei ontem, foram 621 municípios do estado de São Paulo, dos 645 municípios, que adotaram o currículo paulista para evitar despesas extras. O resto foram tentar inventar a roda, da qual o Presidente Prudente, infelizmente, é a única cidade da nossa região. Ok. Olha, a cidade de Presidente Prudente voltou a registrar novas mortes provocadas pelo coronavírus e agora chega à triste marca de 51 óbitos desde o início da pandemia. Atualmente, 396 pessoas seguem com o vírus ativo, ou seja, com o poder de transmissão. E de acordo com o boletim divulgado pela Vigilância Epidemiológica Municipal, foram mais 3 vítimas fatais. Uma delas, uma senhora de 78 anos, faleceu na terça-feira. Ela havia recebido o resultado positivo da doença na última sexta-feira. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Adolfo, seu comentário. Está sem áudio. É triste, né? Ontem também a gente teve a perda de uma mãe e de uma filha, uma mulher acho que de 63 anos e sua filha de 39. Então, infelizmente, vai acontecer. Infelizmente, a gente só tem que lamentar pelas perdas para as famílias, nossos sentimentos, e continuar os cuidados, né? Retomar a vida ao normal, mas com os cuidados. Eu estava lendo uma coisa muito interessante, meio a nível global no Brasil, sobre as mortes, da diferença de registro de mortes no cartório pelo Covid e da diferença pelo Covid. Chega a dar uma... E é questionado esse valor, esse número de mortes que falam que está acontecendo por dia no Brasil, apesar de a tendência estar diminuindo. Chega a dar uma diferença no mesmo período entre 400 e 500 pessoas e óbitos registrados no cartório. Coincidentemente, se você fizer um estudo, se você pega o número de mortes de outras doenças, por exemplo, pneumonia, no mesmo período, no ano passado, morreram 90 mil pessoas de pneumonia. Esse ano, magicamente, 30 mil pessoas não morreram de pneumonia. Teve uma diminuição de 30 mil mortes de pneumonia. O que eles estão concluindo com isso? Que esse volume, não é que o volume de pneumonia diminuiu, é que as pessoas que tinham pneumonia e na média da morte delas morre porque teve o vírus do Covid, eles estão colocando como morte do Covid. Então, talvez esteja aí a diferença, porque em outras doenças, o número de óbitos diminuiu, assim, de 20% a 30%. Então, está aí um pouco da explicação de como esses números ficam grandes, porque às vezes eles são feitos com interesses até de levar o pânico, que a gente ainda, um dia nós vamos entender, porque tanta gente insiste em alimentar o pânico e esconder a esperança. Fernando Gessi, o seu comentário. Um complemento rápido aí ao que o Padilha disse. Pelo menos uma coisa parece que a medicina mundial está entendendo. Realmente, os países aí que tiveram um controle maior com relação à pandemia está ligado diretamente à quantidade de testes efetuados. Por exemplo, a Alemanha vem testando 500 mil pessoas por semana. O Chile, que fica aqui do lado, testa 4 vezes mais que o Brasil e tem 10 vezes menos mortes. A Eslováquia também tem 28 mortes apenas e testa 3 vezes mais que o Brasil. Então, essa estratégia aí dos testes, realmente, o que vem decorrente disso, junto com isso, que é o rastreamento, o monitoramento e o isolamento dessas pessoas testadas positivas, é o que parece estar dando muito certo. Por isso que esses países lá fora, como a Alemanha e outros, estão reabrindo de uma maneira até mais efetiva do que o Brasil. Então, isso aí é um dado já técnico, tá? É um dado científico, não tem contestação. Então, por isso que nós precisamos aí realmente começarmos a ter um planejamento. Infelizmente, a estratégia foi dada para os estados e municípios e a conta foi dada para a União. Vamos ver aonde isso vai parar. Ok. Esta semana, em Presidente Prudente, a empresa Azul Linhas Aéreas pousou no aeroporto estadual Ademar de Barros na noite de segunda-feira. Após mais de 4 meses sem voos, a retomada foi comemorada com direito a novo batismo da aeronave. Os prudentinos contam com 2 voos diários que partem e chegam de Campinas, exceto nos finais de semana. Boa notícia, não é, Adilson Brevileri? Eu acho uma excelente notícia, né? Porque, como o Padilha sempre fala com relação à esperança, isso é um sinal nítido, claro, de que há esperança, né? A vida vai voltar ao normal, nós vamos retomar todas as nossas
responsabilidades, o mundo vai começar a girar novamente, as coisas voltarão a acontecer. Esse voo da Azul, que teve até inclusive o batismo, que é jogar com os carros do Corpo de Bombeiro do aeroporto água sobre o avião, é uma forma comemorativa na aviação e um motivo de festa, né? Porque, afinal de contas, as pessoas que têm negócios em outras cidades, que fazem conexão através de São Paulo para outros destinos, começaram, então, a retomar os seus próprios negócios, começaram a tomar a sua vida empresarial no ritmo que todo mundo espera que volte a acontecer, né? E a Azul saiu na frente e nós temos a expectativa que ainda neste mês a Gol também entre em funcionamento, trazendo já voos diários de Presidente Prudente para outros destinos como São Paulo e outras cidades do Brasil. Uma coisa muito importante para todos nós aqui de Presidente Prudente, também de todas as cidades da região que utilizam o aeroporto de Presidente Prudente. Ok, olha, com apenas um quarto atingido dos 10 milhões projetados, a Prefeitura de Presidente Prudente teve que recorrer à Câmara Municipal para esticar o tempo de validade do programa Pague Já, que oferece descontos para a regularização de dívidas. O projeto foi aprovado em sessão ordinária nesta semana. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Eu não entendo, parece que essa turma algumas pessoas na prefeitura tem um apagão, né, Adilson e Jéssica? Porque nós dissemos aqui no dia, lembra disso? Que o período era curto, todo mundo preocupado com o vírus, todo mundo preocupado com a pneumonia, todo mundo preocupado com dinheiro, todo mundo preocupado com tudo, e a prefeitura lança um projeto legal, interessante, mas com 30 dias de prazo. E vou dizer mais, vai pedir outro alongamento de prazo. Então, por que já não pede até outubro? A crise está aí, a crise é justificativa para isso. A crise é motivo para isso. A crise, do lado todo ruim da crise, ela tem um lado positivo. As ações governamentais têm um propósito real que está todo mundo sentindo, que é a crise, que é o problema do vírus, que afetou todos nós em todos os sentidos. Sendo assim, por que não fez a proposta do Pague Já para até 31 de outubro? É outubro, até final de outubro. Porque vai fazer até final de agosto, vai alongar de novo, vai levar de novo para mais longe. Então, quer dizer, é complicado, as pessoas precisam prestar mais atenção. Mais uma vez, joga a bola para os vereadores colocam na marca do pênalti e marca o gol sem goleiro. Fernando Gessi. Nós batemos nessa tecla aqui já fazem, acho que 2 ou 3 meses atrás que nós comentamos sobre isso. Eu acho que não deve ter prazo. Esse negócio deve ir até dezembro. Afinal de contas, é quando se encerra o ano aí, o ano fiscal. E aí as coisas, pelo menos, para dar uma ajuda às pessoas. E os números são refletidos, né? Tudo que nós falamos aqui. De 10 milhões de reais esperados, apenas um quarto dos valores foram pagos. Isso aí reflete a total falta de vamos dizer assim, de recursos da sociedade. Afinal de contas, Presidente Prudente é uma cidade que vive de comércio, vive de serviços. Isso aí foi totalmente afetado pelo problema da pandemia. Agora, restringir, colocar que tantos por cento de juros até tal mês, tantos por cento... Gente, o importante é o que nós estamos fazendo hoje, que é o quê? Sobreviver. Nós lutamos hoje para colocar comida na mesa. Eu acho que a prefeitura também deve lutar para colocar recurso no caixa, e não ficar colocando empecilhos ou coisas que não vão mudar nada, não vão absolutamente mudar nada. Então, deixe isso aí, coloque esse negócio até dezembro logo, e quem pagar, que consiga aí, vamos dizer assim, colocar sua casa em dia e ajudar os cofres da prefeitura. Afinal de contas, nós temos aqui 4.500 funcionários públicos que precisam ser pagos. Nós temos políticas públicas que precisam ser continuadas. Agora, infelizmente, é isso aí. Nós precisamos pensar um pouquinho melhor nas ações. Para isso, reforço novamente aqui, vamos colocar gente boa, porque desse jeito, da maneira que está, ano que vem vai ficar impossível gerir uma prefeitura como a nossa aqui em Presidente Prudente. Adilson Brevilelli, vamos reforçar o coro do Eu Te Disse? Não, eu acho o seguinte, eu tento me colocar na situação do secretário de Finanças, do pessoal que tem que ter a responsabilidade de arrumar o dinheiro para poder cumprir as obrigações da prefeitura, imaginando também a própria situação e a preocupação
do prefeito e, mais ainda, né, a situação dos próprios funcionários públicos municipais, que tem aí esse fantasma de será que o nosso salário vai ser cortado, será que vai faltar parte do nosso salário ou será que a gente vai ficar sem receber? Essa é uma preocupação triste, né? Uma preocupação que certamente tem tirado aí o sono de boa parte da administração pública, né? Principalmente do secretário de Finanças e também do nosso prefeito. Infelizmente, não é uma situação só da Prefeitura de Presidente Prudente, é uma situação geral, uma situação praticamente de todas as prefeituras e também de todas as empresas. Nós estamos passando uma situação muito atípica, jamais vista e vivida na história da nossa nova sociedade, na nossa vida moderna, né? Ok. E começaram as ações para colocar Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente, na corrida eleitoral para 2022. Olha, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por 2 votos a 1, que a delação do ex-ministro Antônio Palocci deve ser retirada de uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Neste caso, o petista é acusado de receber suposta vantagem indevida da Odebrecht. Tudo isso porque, na época, o juiz Sérgio Moro teria sido imparcial no seu julgamento. Nós vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, eu continuo, eu entrei no discurso do nosso companheiro de Jovem Pan, Augusto Nunes, sabe, Eudes? Até quando nós vamos continuar calados? Até quando a sociedade como um todo, dos homens de bem, mulheres de bem, não vamos continuar vendo o STF, que tem uma obrigação única, que é cuidar de todos os nossos direitos, e só apenas avaliar se eles estão sendo respeitados ou não. E hoje nós vemos um STF legislando. Você vê o que ele fez lá no Rio de Janeiro, impediu a continuidade do processo de impeachment do governador. Você vê o que eles estão fazendo com a fake news, uma perseguição horrível, determinada, focada em apenas um grupo, ou melhor, em uma torcida, como se os pecadores estivessem apenas de um lado. E quando você vai avaliar, você vê que nada mais fizeram do que só expor a sua opinião sobre o quê? As atitudes dos membros do STF, que, diga-se de passagem, não me representa, como não representa 60% dos brasileiros, segundo a última pesquisa de avaliação do STF. E a gente vê o quê? A gente vê todo um establishment, todo um sistema corrupto trabalhando em conjunto, cada um fazendo a sua parte, cada um usando os seus mecanismos e os seus membros em determinados setores desse aparelhamento do governo, da estrutura democrática que nós temos no nosso país, e cada um agindo com foco só, que é interromper um governo eleito democraticamente, ou criar uma figura nova, ou alimentar algumas narrativas que façam com que ele fique impossibilitado para 2022. E isso é muito ruim para a democracia. Eu sempre digo aqui o seguinte: nós nunca fizemos movimento para fechar o STF. Nós fizemos movimento para que o STF se coloque no lugar dele. E se assim não for feito, que seja então, no procedimento legal, trocado os seus ministros através de um impeachment. E o impeachment tem que ser convocado pelo Senado. E o Senado, 40% dos seus componentes tem problemas com o STF. Ou seja, está tudo errado. Como é que nós vamos conseguir mudar esse país? Né? Agora eles estão aproveitando, tiraram a delação do Palocci de um processo do Lula, que é um horror isso, e estão já preparando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Quando você coloca um juiz sob suspeição, o próximo ato é anular tudo o que ele fez. Isso está claro, é evidente. Então é muito perigoso. E eu continuo dizendo, até quando? Será que a população não vai sair às ruas como a gente saiu para pedir o impeachment da Dilma? Será que a população não vai continuar calada? Será que os seguidores dos berrantes virtuais vão continuar com mimimi nas redes sociais? Que os filhos do Bolsonaro, que o Bolsonaro fala palavrão, que o Bolsonaro é grosso, a cloroquina, a xixiquina, enfim. E ninguém vai entrar nisso? Será que vocês não vão prestar atenção que os brasileiros sejam os brasileiros de esquerda, de direita, de centro, os brasileiros do bem? Se não prestarem atenção no que está acontecendo nesse país, o passado vai voltar.
E se o passado voltar, muitos direitos da gente vão ser cerceados. Vamos ficar atento com isso aí. Fernando Gessi, o que você achou dessa notícia aí? Eu já venho comentando aqui, inclusive comentei ontem do círculo de horrores que nós estamos vivendo aqui na nossa política brasileira, principalmente quando ela tange ou esbarra a questões ligadas ao Congresso ou ao STF. Essas medidas tomadas ali por alguns ministros, elas beiram ali um verdadeiro horror jurídico. Nós não temos condição nenhuma de vivermos em um país onde a segurança jurídica é tomada por, eu acho que ele foi constrangido, conforme foram as palavras do Lewandowski. Eu vou retirar a ação do Palocci porque eu achei que, na época, o juiz Sérgio Moro, por liberar tais informações, constrangiu o ex-presidente Lula. Agora eu vou te perguntar aqui uma coisa a vocês. Desde quando nós vamos ficar aqui perdendo nosso tempo, que nós sempre falamos aqui a respeito de foco, com constrangimento de um cara que roubou, extorquiu, ele municiou, aparelhou, sistematizou a corrupção nesse país, entenderam? Desviou bilhões de reais para suas práticas criminosas de sustentarem partidos ali com relação aos seus apoios. Até quando isso é constrangimento? Constrangimento é o que vocês do STF estão fazendo com a sociedade brasileira. Vocês sim estão nos constrangendo. Esse tipo de atitude arbitrária, totalmente indecente, antirrepublicana, antidemocrática, isso sim é uma ditadura. O que vocês estão fazendo aqui no Brasil é sim uma ditadura, porque vocês nos impõem verdadeiros absurdos goela abaixo e nós, pobres mortais, temos que adotar e temos que seguir essas coisas que vocês dizem. Agora, uma coisa é vocês tentarem colocar isso. A sociedade brasileira ela já se levantou com relação a alguns absurdos que vocês já cometeram no passado, principalmente esses governos do PT, e eu estou aqui dizendo, tanto eu, Padilha, Dilson, até o Eudes também, acredito que vai nessa mesma linha, nós precisamos ter efetividade no nosso Senado, nós precisamos ter efetividade no nosso Congresso, e não ficarmos aqui defendendo ou perdendo nosso tempo se o livro daquele irresponsável tem que ser queimado ou não, se tem que fazer isso ou aquilo. Nós temos sim que ter efetividade, foco. O nosso foco hoje é resolvermos os problemas do país. Em lugar de bandido, é na cadeia. Tem que apodrecer lá dentro. Esse negócio de prisão em segunda instância, prisão não sei o que lá, vamos acabar com isso aí. Agora, infelizmente, retirar essa ação do Palocci, que são atos concretos, são dados de altíssima relevância de um processo, porque ele achou que constrangiu o Lula. Olha, me desculpa, mas o senhor nunca deveria estar ocupando uma cadeira dessa. Não só o senhor, mas como vários outros também. Hoje, o nosso STF representa uma verdadeira vergonha para esse país. Adilson Brevileri, a sua opinião. Eu acredito que os nossos ouvintes, assim como todos, ficam questionando até quando nós teremos que suportar esse tipo de constrangimento, esse tipo de coisa que acontece por poucos, que se ainda fossem pessoas capacitadas, se fossem pessoas preparadas, que tivessem uma vida, que prestaram um concurso, que exerceram a função de juiz, que trilharam um caminho em situações de experiências que pudessem o levar com um notório saber jurídico para o Supremo Tribunal, a Suprema Corte Brasileira, nós teríamos em si pessoas que tivessem decisões que fossem orgulho para nós, decisões que honrassem a justiça. Mas, infelizmente, nós estamos assistindo a cada dia um cenário de ficção dominado por 11 elementos que não têm capacidade nem para gerir sabe lá o quê. Agora, isso que o Gessi fala, que a gente percebe que realmente não é só uma repúdia do Gessi, do Padilha, do Eudes, é de todos nós, todos os brasileiros que pagamos nossos impostos, que lutamos dia após dia para poder colocar comida na mesa, para honrar os nossos impostos, para poder continuar vivendo e termos um mínimo de esperança para o futuro. Esse pessoal está acabando com isso. E uma outra coisa, o Lula, ele está com os direitos políticos dele caçado, ele não pode ser candidato. Mas do jeito que a coisa acontece nesse país aí, daqui a pouco ele é candidato. A gente não pode duvidar de mais nada. Agora, até quando nós vamos suportar isso? O Padilha defende, nós vamos às ruas, nós temos que levantar a bandeira, nós temos que acabar com esse Supremo Tribunal Federal, constituir um Supremo Tribunal Federal digno da justiça brasileira. É isso aí. Bom, quando a população de um país começa a discutir
a situação do Supremo Tribunal deste país, quer dizer que nós estamos numa condição muito ruim, né? Por falar nisso, vamos seguir em frente aqui, ó. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão do presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, que suspendeu investigações da Operação Lava Jato sobre o senador José Serra. Toffoli atendeu a pedidos da defesa do senador durante o recesso judiciário quando atuou em regime de plantão. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. É, isso aí só que a gente vê, é só isso que a gente vê, né? O STF sempre facilitando, veja bem, para os corruptos, para aqueles que podem bancar e pagar bancadas de advogados milionários. Você não vê advogado, essas bancadas recorrendo aos direitos do consumidor no STF, né? Aos direitos de plano de saúde, a um benefício melhor para os trabalhadores que se dedicaram sua vida inteira. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para pagar esses caras. E é um ciclo, né? A OAB, ela não permite que o advogado declare de onde vêm os honorários dele. Nos Estados Unidos já é diferente. E, normalmente, você pega esses advogados que defendem esses tubarões da política que estão envolvidos em corrupção, eles são pagos com o dinheiro da corrupção. É o dinheiro nosso da corrupção, mantendo, defendendo e sustentando eles. Olha que absurdo. Hein, Jéssica? É a nossa grana que mantém os caras, que sustenta os caras, e quando eles são pegos, que defende os caras. Né? E era simples resolver isso aí. A hora que nós tivermos gente realmente valorosa, que tenha coragem de enfrentar e mudar esses regramentos, porque só o fato de você identificar da onde vêm os honorários, principalmente, não precisaria ser em todos os casos, não, mas nos casos de colarinho branco, seria obrigação justificar da onde está saindo a grana que está pagando esses honorários, qual é o escritório que está defendendo esses caras, porque normalmente são escritórios ligados à esposa do ministro, à esposa de um procurador, e assim por diante. E são essas decisões, é o STF proibindo de subir na favela para as ações policiais, enquanto isso os traficantes estão acumulando armas, drogas, e aquelas famílias estão submetidas à ordem deles em cima do morro. Enfim, é o STF impedindo investigações. É o Brasil que, é o que eu falo aqui, é o Brasil que um dia nós temos que mudar. Fernando Gessi. A impressão que eu tenho nesse país é que a nossa alta corte ela foi criada e montada para ajudar realmente a quem não presta nesse país, a quem depõe contra todos os valores cívicos, éticos, morais, patriotismo e por aí vão. É impressionante como nós batemos aqui quase todos os dias em ações referentes a esses 11 ministros, que, em virtude de alguns, por exemplo, que nem agora o senhor Dias Toffoli, olha a quantidade de determinações que ele fez de maneira arbitrária, monocrática ali. Ele poderia ter empurrado isso um pouquinho mais para frente para que o pleno pudesse decidir. Aí sim nós teríamos aí pelo menos um constrangimento a nível nacional de todos os ministros. E todas as decisões que ele tomou estão sendo revogadas. Algumas delas, né, por exemplo, nós comentamos aqui do ministro Fachin, é o que eu chamo aí, algumas pessoas eu tenho esse hábito de falar que ele parece biruta de aeroporto, né? Tem hora que não sabe para que lado que vai. Algumas coisas, às vezes acerta, outras vezes erra, mas a decisão dele impedir ontem com relação à abertura de todos os dados da PGE, do Ministério Público Federal de Curitiba, foi dado pelo Toffoli. Essa decisão de proteger ali o nosso querido José Serra foi do Toffoli. Então, o que acontece? É reincidente. É reincidente. O mundo inteiro vê isso. E isso aí é péssimo para o nosso país. Imagine, o que interessa para um país? O que interessa para um país é a economia. É que a economia seja pujante, que todas as pessoas saiam ali, tenham condições de terem ali o seu mínimo, o seu básico. E aí o que acontece? Nós vamos vendo as empresas indo embora daqui, não querem vir para cá. Por quê? Quem que vai querer ir para um país que fica protegendo quem não presta? Por quê? Isso chama-se insegurança jurídica, reflete na nossa economia constantemente. Ok, vamos lá para mais uma pancada na muleira da população brasileira. Olha, a Corregedoria do Ministério Público Federal abriu sindicância para apurar se houve irregularidades na distribuição de investigações dentro da Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo. A Corregedoria quer saber se foram respeitados os critérios para designar o chefe de cada investigação. Vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri.
é a roda gigante da impunidade nesse país, né? E ela tem forças extraordinárias em cada cadeirinha que ela possui. É o fim da picada, é o que a gente está sempre falando aqui. O crime tem que ser punido. O crime tem que ser achar o autor e fazer com que ele cumpra a pena, que ele seja penitenciado por isso. E aqui no Brasil, o crime, a gente fica tentando lutar para que o criminoso não seja punido, para que o criminoso saia impune, que ele continue fazendo as suas ações, que ele continue fazendo as suas estripulias nesse Brasil afora. É o que o Jesse falou. O cenário, a foto que nós mostramos para o mundo inteiro é uma foto de pouca vergonha, de falta de caráter, de falta de tudo nesse país. Onde já se viu uma coisa que está dando certo, lavando o país, passando o país a limpo, acabando com a corrupção, acabando com esses vícios sistêmicos dessa classe política que só vivia em função de arrancar dinheiro da população, de desviar dinheiro de saúde, da educação, de onde quer que seja importante para a nossa população, para a nossa sociedade, em detrimento próprio de enriquecimento ilícito. Aí os caras ficam querendo achar agora picuinha para poder inibir uma ação, para diminuir uma impunidade a um outro cara que está sendo condenado, que está sendo julgado, por conta dessas porcarias que acontecem cada dia. É uma porcaria atrás da outra. É inacreditável o que nós vivemos nesse país. Até quando nós vamos viver desse jeito? Adolfo Padilha, é impressão minha ou parece que estão tentando intimidar aí todo o pessoal da Lava Jato? Olha, eu não vejo nem por esse lado de intimidação, mas eu concordo na linha do Adilson. Presta atenção. Se a gente for sair agora e cometer um crime, nós, cidadãos comuns, caímos na primeira viatura ali já, vamos para a delegacia, apanhamos, somos algemados e até sair da cadeia vai dar um trabalho danado para a família toda e para os amigos. Parece que para esses caras grandes, ser criminoso é o que o Jesse falou, parece que o sistema foi criado para blindar eles, né? Parece que o sistema foi... Que dificuldade que eles criam para que realmente as pessoas, como os procuradores, a maioria deles envolvidos aí na Operação Lava Jato, fazem e fizeram um grande trabalho, como eles criam dificuldade para esse pessoal prender os bandidos que nos roubam, né? Como eles criam dificuldade. Eu acho que tem que ter corregedoria, eu acho que realmente tem que avaliar tudo. Aliás, é um padrão que tem que seguir, mas a gente percebe que o sistema ele é muito pesado, o sistema pressiona demais aqueles que querem trabalhar de forma correta. E bandido tem que ser preso, bandido bom é bandido na cadeia, não vou nem dizer que bandido bom é bandido morto, como cristão não poderia dizer isso, mas bandido tem que ir para a cadeia tem que prender bandido. A gente vê pessoas que roubaram 1 litro de leite no supermercado, tempos atrás a ministra Rosa Weber não permitiu a liberação da senhora que roubou 1 litro de leite, um pacotinho de bolacha, e na contramão disso tudo, a gente vê o mesmo STF, o mesmo sistema judiciário proibindo, pedindo para liberar traficante, pedindo para liberar preso por causa do Covid, enfim. É uma loucura, hein, cara? É uma loucura, realmente. Os brasileiros têm que ter muita perseverança e a gente não pode desistir, a gente tem que continuar lutando. Que mesmo lutando já está difícil. Fernando Jesse, como é que você vê essa situação aí? É realmente complicado, né? Afinal de contas, a Lava Jato começou mês passado, então nós temos que realmente investigar aí se as distribuições com relação aos inquéritos foram feitas de maneira correta. Então, ela é recente, ela não tem nem 6 anos. E agora que nós vamos levantar esse tipo de coisa, agora o que nós precisamos levantar é o seguinte, eu vou fazer aqui uma colocação com relação à quantidade de operações feitas no estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, ó, eu estou aqui do meu lado, ó, Curitiba, 119 denúncias apresentadas, ao todo 70 operações. Rio de Janeiro, 56 denúncias apresentadas, total de operações 39. E o estado de São Paulo, 9 denúncias apresentadas e 6 operações no maior estado da nação, onde quase toda a grana saiu daqui. Olha, vocês deveriam investigar mesmo, mas não era a distribuição dos inquéritos feitos ali pelo Ministério Público Estadual, Federal, do Estado de São Paulo e também pela Polícia Federal. Vocês deveriam questionar a efetividade. Foi um rodo em vocês aqui no Estado de São Paulo, porque nós dependemos aqui do Ministério Público Federal de Curitiba e do Ministério Público Federal de São Paulo e, por incrível que pareça, do Rio de Janeiro, em detrimento do Estado de São Paulo, que muito pouco fez.
Então, eu acho que a linha de raciocínio de vocês é totalmente equivocada. Vocês deveriam ir para a questão da efetividade, porque grande parte das empresas todas que ordenaram e orquestraram toda essa roubalheira, elas eram aqui do estado de São Paulo, elas não eram do Paraná. Então, o eixo aqui, o eixo criminoso do Brasil com relação à corrupção, sempre foi São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, esse triângulo aí, onde tem o Triângulo Mineiro, aqui nós temos o Triângulo da Roubalheira. Infelizmente, mais uma vez, a PGR aí, através de, não sei qual foi a pessoa que pediu isso, mas deveria tomar um pouquinho mais de responsabilidade e cuidar do que realmente interessa para esse país. Parece que a PGR começou a querer fazer algumas coisas que a sociedade não está gostando. Vocês podem mexer com todo mundo. Agora, mexer com o Lava Jato nesse país, até o juiz Sérgio Moro pode ser questionado com relação às atitudes que ele teve agora de tempos para cá. Agora, questionar as atitudes do juiz lá para trás, com relação a tudo isso, que o grande interesse é justamente esse, para dar o quê? A suspeição de tudo o que ele fez até hoje, então vamos colocar tudo quanto é pilantra e bandido na rua, porque vale a pena roubar, e principalmente se for dinheiro público. E o Brasil continua na situação que está e ninguém faz absolutamente nada, principalmente o nosso Congresso. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira. Muito obrigado a você que ficou na sintonia. Fernando Gessi, Adilson Brevileri, Adolfo Padilha, os nossos comentaristas. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã. Até lá, grande abraço para todo mundo, valeu.